Por último, entraremos na conferência de encerramento presidida pelo enfermeiro Carlos Casaquinha. O enfermeiro Carlos é enfermeiro de profissão, agora aposentado, doutorando em Psicologia, com pós-graduações em Direito do Envelhecimento, especialista em Gestão de Unidades de Saúde e especialista em Saúde Comunitária. Cofundador da ELCOS em 2010, cofundador e vice-presidente da ULCOS no mesmo ano. Cofundador e presidente da Associação de Saúde Mental Partilhar Afetos, em 2009, e cofundador do Núcleo Regional de Porto Alegre da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose, no ano 2000. Tem a palavra o enfermeiro Carlos Casaquinha. Obrigada. Desculpem-me. Boa tarde a todos, obrigado por terem esperado por nós. Ao abordar o tema desta mesa, cuidar da pessoa com ferida em contexto de cuidados paliativos, surge-me de imediato a ideia do corpo doente, das dimensões do corpo que adoece. E surge-me também uma outra ideia. A língua alemã, de onde oriunda a psicanálise, divide o corpo em duas dimensões e atribui-lhe, respectivamente, duas designações. O Lib é o corpo das sensações, que interpreta o nosso real em cada momento, o corpo que ama e que percebe em cada momento a relação, se relaciona, se encanta. E temos também o corpo, que é o corpo como estrutura, que serve para fazer coisas, serve para responder ao nosso dia-a-dia, para trabalhar, e que é um recurso para a vida. Ora, sendo as profissões da saúde formadas em termos profissionais para curar, tratar e curar, e, por outro lado, tendo o doente a expectativa de cura, como é que respondemos perante um corpo que não se cura e que não tem expectativas de vir a ser reintegrado no contexto social? Essa é a questão abordada por Maria Aparício, enfermeira responsável pela Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz, que fez a sua formação inicial na Universidade de Alicante, mestre em Cuidados Paliativos e doutoranda da Universidade de Navarra. Com 17 anos de experiência em Cuidados Paliativos, 8 anos e meio em Cuidados de Comunidade, no Centro de Odivelas, e 8 anos e meio também no Hospital da Luz. Ela irá tratar-nos este tema com todas as nuances que eu já referi e muitas outras que nos vão seguramente encantar com toda esta experiência. Muito obrigado. Ben, boa tarde a todos. Despois de ter ouvido aquí un pouco de español, van a ouvir agora un poquito de portuñol. Portanto, tamén me formei na Universidade de Alicante, coincidencias e desde a de Ciudadanos, como já o Carlos dice que estou cá en Portugal. Quería agradecer en primer lugar aos resistentes e resilientes que ainda están cá. Pois tamén agradecer o convite a ELCOS, especialmente na persoa da Katia Furtado, que non está cá, que debo recoñecer que cando me contactou, me dixo unha mensaxe, o primeiro que pensei foi a Katia enganose de María, porque eu non sei se teño alguma coisa para vos ensinar de feridas, até pelo contrario. Depois de ver as excelentes apresentações que foron aquí feitas, eu sinto-me unha formiguita ao pé dos grandes gigantes que nos estiveron a falar de úlceras de pressão, de úlceras de perna, de prevenção de úlceras de pressão. Mas vou tentar contribuir com a minha humilde experiência sobre como cuidamos de pessoas com feridas quando as feridas non se curan e quando están en cuidados paliativos. O primeiro que me confrontei foi, além do desafío
que a Cátia me propus, ainda por encima na última mesa, que eu pensei que non ia ficar ninguén, se ben que vexo que há bastantes persoas, nin que seja polos premios que vai haber a seguir. O primeiro que me confrontei, o segundo desafío que me confrontei foi encontrar que, de facto, cada vez máis e felizmente encontramos na literatura cada vez máis artigos publicados, non só sobre tratamentos de úlceras de depresión, non só en como prevenir esas úlceras de depresión, en relación tamén a feridas malignas, como cuidar de doentes en cuidados paliativos que presentan feridas. As publicacións son recentes, son estudos ben feitos, ben diseñados e publicados en revistas con grande factor de impacto. Por tanto, máis un desafío para a miña presentación. Como temos de falar de conceitos, e o profesor Pepe falou disso un pouco, eu comecei por distribuir e falar dos conceitos que estaban no título da miña presentación. Portanto, cuidar da persoa con ferida en contexto de cuidados paliativos. Cuidar, todos nós sabemos o que é cuidar, ou achamos que sabemos o que é cuidar, mas ese é o primeiro paradigma co qual nos confrontamos en cuidados paliativos. É que nos cuidamos de persoas con feridas, mas esas feridas nem sempre se curan. Portanto, cuidar, a Collier diz que é un acto de reciprocidade que só nos levamos a prestar a toda a persoa que temporario ou definitivamente ten necesidade de ajuda para asumir as súas necessidades vitais. Nos vamos a cuidar de persoas que van ter feridas e que esas feridas probablemente non van ser temporarias, van a ser definitivas. E como cuidamos desas feridas que non se curan. En relación á persoa, entendí que a maior parte de nós debe saber o que son persoas, mas sí, pelo non. Achei interesante esta definición da Orden dos Enfermeiros que diz que a persoa é un ser único, con dignidade propia e direito a autodeterminarse. E non sempre nos lembramos disto. As persoas têm dignidade propia e têm direito a tomar as súas propias decisões e a autodeterminação. Ferida, nesta altura do Congreso, se nós non sabemos o que é unha ferida, a ELCOS depois non nos dá o certificado da existencia. Mas, pelo simples non, entendí por a definición e todos nós sabemos que é unha quebra de continuidade da pele. E elas, pode haber vários tipos de feridas, como já vimos aquí, desde isquémica, intencional, traumática, depressão, fricção, umidade, etc. No paradigma das feridas, nós podemos encontrar con estes dois objetivos. Depois de ter unhas feridas en que o objetivo vai ser a cura desas feridas, e sobre iso todos os que falaron antes do que eu saben moito máis do que eu, ou ben o paradigma paliativo, que é como cuidamos das feridas e das persoas con feridas, cando esas feridas o objetivo non vai ser a cura. En relación ao paradigma curativo, até há, como tamén foi falado aquí, diversas formações, diversas pós-graduações ao longo e de norte ao sul de todo o país. Cuidados paliativos, por qué? A propia definición de cuidados paliativos se encaixa nas feridas. Sabemos que son cuidados que visan mellorar a cualidade de vida dos doentes e nós queremos cualidade de vida nos doentes con ferida. Sabemos que as feridas implican sufrimento e os cuidados paliativos queren aliviar ese sufrimento a través do tratamento riguroso dos problemas, mas tamén da avaliación adecuada deses problemas. E que, sin dúbida, ten que ser prestados por unha equipa específica e que traballe, como alguén tamén dice nun dos workshops dos de mañá, que traballe de forma interdisciplinar. E por que unha equipa? Nós, enfermeiros, estamos á frente no cuidado e no tratamento de feridas. Ou seja, nas outras profissões somos os que máis conhecemos, mellor conhecemos o doente, sabemos da prevenção, sabemos do tratamento e estamos na linha de frente. Mas eu sozinha non consigo cuidar de feridas. Eu preciso do médico para algumas prescrições, preciso do farmacéutico e non só porque cada vez máis eles têm conhecimentos sobre como funciona e sobre os tratamentos e sobre os tipos de pensos e os tipos de materiais que existen no mercado, como se nós todos non temos o mesmo objetivo, poden acontecer coisas, como já ouvi acontecer, que podem pôr em causa o sofrimento e a qualidade de vida do doente. Nomeadamente o quê? Nomeadamente, ouvimos aqui falar ontem no Dr. Paulo Pina em relação à utilização da morfina solução oral no leito da ferida. Se o farmacéutico do meu hospital, iso non está na bula, non sei se saben, mas iso non está na bula da morfina de solução oral. Se o farmacéutico do meu hospital non souber que a morfina se pode usar desta maneira, pode cortar o fornecimento de morfina para o serviço, como aconteceu num hospital do qual teño coñecimento. Mas se o farmacéutico non estiver neste objetivo, nesta liña de pensamento, probablemente tamén vai nos complicar e vai impedir que exista qualidade de vida e que exista diminuição do sofrimento dos nosos doentes.
En relación aos cuidados paliativos, os tipos de feridas que máis frecuentemente encontramos son estas dúas. Son úlceras de presión e son úlceras malignas. Aquí temos unha úlcera de presión que unha régua só non chegaba para medir a súa dimensão, e en relación a feridas malignas encontramos aquí un gliosarcoma que derivou en unha ferida maligna deste tamaño. Há máis tipos de feridas que vamos encontrar, mas vai ser sobre estas dúas que vou focar máis a miña atención. En relación ás úlceras de presión, o Dr. Pepe ya nos explicou o que eran, o que non eran, as novas clasificações. Se quer esta non ser máis actualizada, temos varios factores a mistura, a definición é simples, há moitos estudos, há moitas entidades que se dedican a isto. E a mí esta definición até me parece simples, estes conceitos, entendemos todos o que é e o vemos na nosa práctica do día a día. As dificultades comenzan aquí. Este tamén non foi un doente nen que le pasou un león nen un tigre, foi un doente que cuidamos na comunidade, portanto, há máis de 10 anos. El contaba, e que já me ouviu falar de feridas, esta historia já é antiga, era un señor de 37 anos, que segundo el contaba estaba a traballar e levou un tiro. O que no bairro contaban é que ele estaba a roubar en casa dun policía. Este tiro teve a sorte ou non sorte que o deixou, non o matou, mas o deixou parapléxico. Mas parapléxico com o azar de que non foi secção medular total, portanto tiña dor neuropática. Acrescentando ese factor de risco, ele tamén consumía, ou tiña consumido, co cual era máis difícil ainda controlar a súa dor porque tiña consumos opioides e consumos de drogas anteriores. Moraba nunha casa prefabricada, nun bairro social de Odivelas, cuja esta casa no verão podia atingir aproximadamente os 45 graus de umidade. Foi dos primeiros doentes em que nós utilizamos os primeiros colchões que saíram e que agora estão totalmente em desuso e totalmente contraindicado, que era a depressão alterna, mas que não cumpria as novas guidelines. Só que o doente fumava e, após a terceira queimadura, o colchão decidimos de retirar e, felizmente, apareceram depois os de fibras e colocamos um de fibras. Portanto, tinha todos os fatores de risco que podemos encontrar na prevenção de úlceras de pressão. E isto não era uma úlcera de pressão. O doente chegou a ter, dos tempos que eu me lembro de contar, 14 úlceras de pressão. Tinha estado internado 4 anos aproximadamente numa unidade hospitalar e depois o conseguiram pôr em casa. E em casa conosco aproximadamente na comunidade estaria sobre 6, 7 anos. Isto que vem aqui, essa região sagrada, não tinha glúteos, não tinha cabeça do colo de fémur. Vi neste senhor úlceras de pressão que nunca tinha visto, que foi aqui na região inframaxilar e foi intraclavicular, porque adormecia muitas vezes sentado e adormecia com o queixo acabava por tocar aqui na clavícula. Portanto, medidas de prevenção nos explicávamos-lhe, etc., mas eram dificilmente tidas em conta. Além disso, estava algaleado com uma algaleação suprapúbica que obstruía aproximadamente de 2 em 2 semanas. Mas não é só o local, ou não é só um problema apenas do local do corpo. Quando cuidamos de úlceras de pressão, quer na sua prevenção, quer no seu tratamento, nós temos que lembrar que estão inseridas numa pessoa, numa família, num contexto, em objetivos, em expectativas de vida, em qualidade de vida, em sofrimento, em vidas. Ese señor tiña a expectativa de sair da súa casa prefabricada e ter unha casa, chamado casa con tijolos e non casa prefabricada. E tive unha alumna que fez estágio connosco que estaba a facer un traballo sobre a cualidade de vida. Unha corajosa ela, díceme o que eu achaba de le preguntar ao doente o estudo era simples, era só preguntar ao doente se tiña ou non cualidade de vida e por qué. E preguntou-me se le podíamos preguntar ao Virgílio se tiña ou non cualidade de vida. E pensei, ben, o que vai ser daqui? Mas le preguntou, e o que acham que o Virgílio respondeu? Que sí. Algum de nós pensaría ter cualidade de vida con 14 úlceras de pressão? Ele respondeu que sí, que tiña a súa familia, que fumaba os seus cigarros, que era importantísimo para ele. Todos sabemos o mal que faz o tabaco para as úlceras de pressão, mas ele era o que lhe daba cualidade de vida, que tiña a súa familia, que tiña conseguido unha casa e que sim, que tiña cualidade de vida. Portanto, non somos nós os que definimos a cualidade de vida, é o doente con ferida que decide o que é a súa cualidade de vida.
Todos sabemos, e já vimos aquí explicado en español, en portuñol e en portugués, os factores de risco das úlceras de depresión. O que é importante é que en cuidados paliativos nos vamos ter que a maior parte dos nosos doentes ten todos esos factores de risco. Cando ten idade avanzada, ten estado nutricional deficiente, ten deficiencia sensorial, ten diminución da capacidade de ambular, diminución da mobilidade. Por tanto, a maior parte dos doentes dos que nos cuidamos ten todos os factores de risco para mí desenvolver úlceras de depresión. O que nós temos que fazer perante as úlceras de depresión, e tamén já foi aqui explicado, identificar os indivíduos em risco. Seja com a escala que for, nós usamos a Braden, non é porque gostamos máis da Braden, da señora Braden, do que da señora Norton, sino porque esa Braden é a que está validada para portugués. Identificando os indivíduos en risco significa que eu non teño meios de prevención de úlceras de depresión para todos os doentes que están internados na miña unidade. E non escollo a quen le coloco os meios de prevención de úlceras de depresión os indivíduos conforme se ten os ollos claros, os ollos escuros. Os teño que escoller e que distribuir conforme este risco e conforme o risco que establece o plano de cuidados. É importante identificar esos factores de risco, é importante usar a escala e bem usada. É importante registrar todas as actividades e todos os resultados. É importante que haja continuidade. Registrar o que funciona, o que non funciona, o que foi feito, o que non foi feito. Registrar a dimensão da ferida. Registrar o tipo de tecido que essa ferida apresenta, para poder haver uma continuidade. É importantíssimo que realizar o penso conforme o tipo de ferida, a localização da ferida e a individualidade do doente e não do enfermeiro. Eu non posso aceitar que, non é por gostar eu máis de unha marca ou de outra marca, que nos mudemos os pensos conforme os meus gostos e non a necesidade do doente e do tipo de ferida e da individualidade desse doente e non do enfermeiro que cuida desas feridas. Outra coisa que podemos facer, e eu penso que a presentação resume-se a isto. Este foi um gráfico encontrado por um aluno que estagiou conosco, o Tiago, e que é do Dr. Vicent Maia, que é do Canadá, e que este slide resume toda a nossa intervenção. Portanto, ao longo do ciclo vital da pessoa de quem cuidamos, a nossa intervenção está focada, o doente está no centro da nossa atenção, a prevenção é desde que nasce até que morre. Non é por eu cuidar de doentes sem cuidados paliativos, doentes que non van curar da súa doença, que teño de deixar de facer prevenção das úlceras de depresión. A prevenção é ao longo de todo o ciclo vital. Obviamente vai ser adaptada ao plano de cuidados, a fase de cuidados paliativos em que esteja o doente, mas eu non deixo de facer prevenção de úlceras de depresión porque o doente seja paliativo, porque non vai curar, porque vai morrer da súa doença. Investir nos cuidados, invisto sempre. Só que o objetivo dos meus cuidados é diferente. Numa altura inicial, da fase paliativa inicial, provavelmente o meu objetivo vai ser curar essa ferida. Numa fase mais final da doença, provavelmente o meu objetivo vai ser manter essa ferida e paliar essa ferida, mas não curar essa ferida. Mas a prevenção de úlceras de depressão está sempre. Sabemos que é um tipo de úlceras de depressão, que são as úlceras de depressão de Kennedy, que aparecem nas últimas 48 horas, das últimas 72 a 24 horas, portanto, na fase de agonia, e que essas não se conseguem prevenir. Também são as fases em que o doente vamos posicioná-lo menos vezes por causa do desconforto, por causa das secreções, por causa de outros motivos. Agora, a maior parte dos meus doentes não está em fase agónica. A maior parte dos meus doentes está na fase pré-terminal e na fase terminal, portanto, com pronóstico de semanas, meses ou de dias a semanas. Mas não tenho todos os doentes com pronóstico de dias de vida. Até como demonstram os dados da escala do Karnofsky, que é o índice de Karnofsky que nós avaliamos aos doentes, a maior parte dos doentes internados na unidade de cuidados paliativos do Hospital da Luz está no perfil do B50, que é o doente precisa de assistência médica, mas não está 100% acamado. São doentes que ainda têm alguma mobilidade. Portanto, prevenção de úlceras de depressão é ao longo de todos os cuidados paliativos. Não nos encostemos, aunque são doentes paliativos e que não se vão curar, para não fazer prevenção de úlceras de depressão. Até porque, como se faz a prevenção, o Dr. Pepe explicou isto melhor do que eu, mas em relação aos indicadores de saúde, a prevenção, o indicador de úlceras de depressão do serviço é a cara dos cuidados de enfermagem. E eu digo isto muitas vezes e muitas pessoas ficam incomodadas comigo. Os enfermeiros muitas vezes andamos à procura
e nem todos ainda encontramos qual é que é o nosso lugar e o que é que nós fazemos. Muitas vezes nos queixamos, isso é com o médico, isso é com a administrativa, isso é com o fisioterapeuta. A prevenção de doenças de depressão é só e apenas com o enfermeiro. Portanto, depende de nós. Esta é uma das nossas áreas de intervenção, de autonomia, e que nem sempre a valoramos e que nem sempre a respeitamos. E a nossa cara é a cara dos cuidados de enfermagem de um serviço. A Tânia falou um bocado da troika e do dinheiro que isto custa. As úlceras de depressão custam dinheiro. O tratamento, o dinheiro que se investe nos tratamentos, o dinheiro que se investe nos enfermeiros, porque é preciso mais tempo de enfermagem para tratar destas feridas. Também se gasta dinheiro na prevenção, mas é menos. E isto sem contar o sofrimento que causa para o doente ter uma ferida desenvolvida num serviço e que prolonga o tempo de internamento e que muitas vezes é necessário fazer antibiótico. Portanto, penso que a prevenção, ficou claro que é preciso fazer prevenção de úlceras de depressão ao longo de todos os cuidados paliativos e entender que só apenas na fase de agonia que as úlceras de depressão são úlceras de depressão não previsíveis. Em relação ao outro tipo de feridas frequente em cuidados paliativos são as úlceras malignas. Esta é a definição que encontramos da Virginia Grocott, que eu quando leio, já li muitas vezes esta definição e não consigo imaginar-me, se nunca vi uma ferida maligna, não consigo imaginar-me o que é. Agora, quem viu uma ferida maligna nunca se esquece nem do cheiro, nem do impacto da tua imagem, nem do medo que nos causou, porque não sabíamos como curar e como tratar esta ferida, nem do impacto visual ou do medo que o doente morresse em hemorragia conosco. Portanto, a definição está aí, mas quem cuidou de uma ferida maligna nunca se esquece desse, e, sobretudo, não se esquece do doente que é portador desta ferida maligna. Em relação às feridas malignas, sabemos que implicam sofrimento, porque se já de por si a doença oncológica causa sofrimento e causa isolamento social, com a ferida maligna nós temos que esse tumor está à vista de todos. Portanto, eu estou a ver crescer, o doente está a ver crescer o seu tumor à vista dos outros. Normalmente, quando é interior, o doente não vê, pode sentir, pode haver outros sintomas, mas não vê o seu tumor crescer de forma tão visível. Portanto, causa muito sofrimento ver que o meu tumor está a crescer. Obviamente, um comprometimento da qualidade de vida do doente e da família, porque não é só um problema do doente, é um problema da sua família também, pelo cheiro, pelo medo de que haja uma hemorragia, pelo exudado, porque ficam muito tempo com exudado e muito tempo molhados, porque ficam dependentes de ter que trocar pensos e de ter que fazer pensos, e se estão no hospital essa exposição constante, se estão no domicílio, têm que recorrer ou à enfermagem ou têm que recorrer muitas vezes a serviços onde eles prestam os cuidados. E, obviamente, a maior parte das vezes, o que diz a literatura e o que me diz a minha prática é que estão associados à redução da expectativa de vida. Quando há uma ferida maligna, primeiro temos de ver se há causa reversível e se pode ser tratável, mas na maior parte dos casos que nos cuidamos, quando já chegam até a nós, já isso foi explorado, não há reversibilidade e está associada a que há expectativa de vida reduzida. Portanto, o doente tem expostos que a sua doença está com uma expectativa mais curta de vida. Os desafios que se nos apresentam nas feridas malignas são estes, que a maior parte de vocês já devem conhecer. Passa por controlar a dor, por controlar o exudado, por controlar o distresse e alteração estética, o cheiro desagradável, a hemorragia, a infecção, a necrose, o prurido e, sobretudo, promover conforto e qualidade de vida e melhorar a autoestima. Há um autor que eu ouvi já há algum tempo que, em relação a promover a autoestima, refere que nós somos o espelho do doente. Conforme nós lidamos com a sua ferida maligna, com o seu cheiro, se nós lhe demonstramos repulsa, se nós demonstramos ou se nós demonstramos aceitação, o doente vai sentir isso. E essa é a forma que nós temos de promover a autoestima no doente, de promover e aumentar a sua autoestima. É o reflexo. É como nós lidamos com esta ferida que o doente vai fazer com que se sinta aceite ou com que se sinta rejeitado pelo profissional de saúde. E nós, o que fazemos com tudo isto? Qual é esta nossa diferença em cuidados paliativos em relação ao resto? Em cuidados paliativos temos que saber, em relação à fisiopatologia das feridas, temos que saber como que elas se desenvolvem, como que elas se tratam, como que aparecem. Temos que saber como se prevêem estas úlceras de pressão ou outras.
E temos que ter coñecimentos tamén sobre o material de penso, que todo isto já nos deixa confusos, frustrados. Depois de ter visto as representações de hoje do material de penso, ou todos os stands que están en volta, cada vez há máis tipos de penso, cada vez há máis coñecimentos, portanto é difícil já gerir todas estas competencias. Quanto máis en cuidados paliativos vamos ter que gerir máis dúas, que son os aspectos éticos, custo-benefício. Quando pomos un penso que custa 10 euros cando non o pomos, o doente ten direito a ser sempre ben tratado. Nós investimos sempre, mas temos que decidir se o investimento é na cura, se o investimento é só no tratar, se o investimento é só no paliar. Avaliar sempre custo-benefício das nossas intervenções, portanto, temos que saber os conhecimentos todos de todas as áreas das feridas, máis além os aspectos éticos de que decisão tomar. O posiciono de 2 en 2 horas, ou posiciono de 4 en 4 horas, non o posiciono. Como negociar co doente, e ainda estaba a falar coas colegas, temos unha doente obesa que recusa ser posicionada. E onde que ficamos nós no medio disto? Onde le devolvemos autonomía, le devolvemos dignidade e cualidade de vida? Ou porque nos chatean os indicadores de cualidade e os indicadores das listas de depresión, ou posicionamos de 2 en 2 horas ou de 4 en 4 horas, como dixe o protocolo, que non sabemos se estará certo ou errado, logo vemos. E além disso, a decisão de cando curar, cando tratar ou cando paliar. E é nestes dous últimos aspectos que surgen a maior parte dos conflictos, quer moitas veces até con os propios colegas do servizo. E máis unha vez a apelar ao traballo en equipa. Nos investimos sempre, os nosos objetivos é que poderán ser diferentes, poderá ser o objetivo na cura ou poderá ser o objetivo no controlo de síntomas e no cuidar apenas desa ferida, apenas entre aspas. Para nos ajudar nas decisões, algúns autores, que son Kevin e Gary, que facen unha especie de resumo de cando facer un tratamento ou cando non facer outro. Eles falan do prognóstico da ferida, se é curável, se é para manter ou se é unha ferida non curável, paliativa ou maligna. Esta fase do curável, eles poñen exemplos de feridas malignas e referen que esa parte en que, por exemplo, unha ferida maligna ten indicación cirúrgica. E cando os doentes que chegan até a miña unidade con ferida maligna, esta fase já foi ultrapassada, já foi feita, já foi avaliada. Portanto, non coñezo, eu pessoalmente non coñezo os doentes en que a ferida maligna é curável. Nun doente como a úlcera de depresión, podemos, por exemplo, por a cuestión ética, se esa ferida pode ir para o bloco e ser desvidada do bloco, ten vantagens en ir ao bloco e ser desvidada, non ten vantagens fazer un desvidamento cirúrgico intraoperatorio. Que tratamento decidir, que tratamento escolher? Non é só os coñecimentos da fisiopatologia e da prevención, como a decisão custo-benefício que é centrada nese doente e nese contexto e nesa doença. Quando é só para manter, que podem fazer, ou seja, obviamente temos que manter. Esa ferida poderá non ser o objetivo curar, mas eu teño que facer con que esa ferida non agrave e con que non surjan novas úlceras de depresión ou novas feridas. E cando non é tratável ou cando é unha ferida paliativa ou maligna, que eventualmente non vai ser a que promover o conforto e non vai ser o meu objetivo facer a mudanza de pensos porque o dixe o protocolo e si o mínimo para non causar desconforto a ese doente. Outros autores o resumen de unha forma máis simples e que eu pessoalmente gosto máis, que é perante un doente que eu teño frente pensar qual é o prognóstico deste doente. Son meses, son semanas ou son días? Se o prognóstico son meses, o meu objetivo será tentar, e entre aspas, curar esa ferida. Se o prognóstico son semanas, o meu objetivo será manter esa ferida, manter no sentido que vou cuidá-la sem o objetivo de curar, mas vou tentar prevenir que não apareçam novas feridas. Se o pronóstico são dias, o penso vai ser de conforto. Vou sempre tratar de prevenção, mas o penso vai ser só apenas de conforto. É verdade que non temos unha boliña mágica para saber se os doentes van viver semanas, si meses e días. Eu non teño boliña mágica, mas temos ferramentas clínicas e temos a nosa experiencia clínica que, olhando para un doente, se é un doente oncológico, sabemos que se
se o agravamento é feito de mês para mês, o prognóstico serán meses. Se un doente oncolóxico agrava de semana para semana, o futuro serán semanas, e se vemos que un doente oncolóxico agrava de día para día, o futuro serán días. Dun doente, por exemplo, con unha demencia, eu sei caracterizar se un doente está nunha demencia inicial, intermedia ou final. Se un doente ten incontinencia de esfínter, está totalmente acamado, non ten vida de relaxación, ten recurso alimentar ou non há absorción gástrica da alimentación e está casi sempre en posición fetal, é un doente en fase terminal, unha demencia terminal, que probablemente o prognóstico será entre semanas ou días. Que máis encontramos na literatura e que é de unha grande ajuda? Adorei este artigo publicado pelo Álvarez et al, que há unha regra memotécnica ou memónica para saber os principios do tratamento de feridas en cuidados paliativos e que se chama Special. E, de facto, eu acho que estes doentes são especiais. A primeira é estabilizar a ferida. Portanto, aparece unha ferida e eu teño que estabilizar esa ferida e tratar desa ferida. Teño que pensar qual é o seu tratamento, se é curativo, é só para manter ou é un tratamento só de conforto. Depois, e como vimos falando ao longo destes 2 días, é a prevención de novas feridas. Doentes paliativos non é igual a doentes agónicos. Doentes paliativos poden ter pronóstico de semanas e de meses. Non é só os doentes, non é porque eles non van morrer que nós temos que deixar de investir na prevención. Eliminar o cheiro fétido. Há guidelines sobre se usar ou non usar antibiótico. Há escalas de qual é que é a intensidade do cheiro. E eu acho que não é ético, não há direito, não é moral, deviam ir à prisão as pessoas que não tratam do cheiro fétido das feridas. Vocês já imaginaram o que é se cheirar todo o dia com o cheiro fétido da ferida? O próprio doente, o que o doente sente? Se alguns de nós, às vezes, depois de um dia exausto de trabalho como o de hoje, não nos suportamos a nós próprios, já imaginaram o que é viver com o cheiro fétido de uma ferida? As guidelines não recomendam o antibiótico sistémico, pelo risco de depois volver a desenvolver-se a resistência aos antibióticos. Quem faz essas guidelines nunca teve uma ferida maligna, e nunca cheirou uma ferida maligna. Não são os tratamentos com antibióticos por cheiro fétido de feridas malignas que vão criar as resistências dos antibióticos. As resistências dos antibióticos são criadas por outro grupo de doentes que usa e abusa, não eles, coitados, quem os prescreve, dos antibióticos, que não os doentes com ferida maligna. Portanto, não é ético, não há direito, não é moral não diminuir o cheiro fétido de uma ferida, seja com apósitos tópicos, mas quando não resultam, e na maior parte de doentes com ferida maligna não resulta, temos que recorrer a antibiótico sistémico, nomeadamente o metronidazol. Controlar a dor, penso que o Dr. Paulo Opina ontem disse tudo o que havia para dizer para tratar a dor. Não é ético, não é justo, devia ser ilegal até que os doentes sofram com dor. Não há direito, há fármacos em Portugal que existem para controlar a dor dos doentes. E como ele disse muito bem ontem, no SOS se faz 30 minutos antes e não 30 segundos antes de eu destapar o penso. Se quero controlar os sintomas, se quero dar qualidade de vida, se quero dar conforto, o SOS tem que fazer 30 minutos antes. E há fármacos em Portugal disponíveis e por vias da administração disponíveis para controlar a dor dos doentes. Prevenir a infecção. Mais uma vez, não é porque um doente é paliativo que eu não vou cuidar e não vou investir em que não tenha infecção ou até em tratar a infecção. Posso tratar com antibióticos a infecção, não com o objetivo de curar essa infecção ou de tratar essa infecção, mas sim se isso se traduz em dar conforto e qualidade de vida ao doente. Se lhe vou diminuir exudado, se lhe vou diminuir dor ou se lhe vou diminuir cheiro fétido. Penso que absorva o exudado. E assim imaginaram o que é estar todo o dia molhado? Ou molhar todos os dias a cama pelo exudado da nossa ferida? Cada vez há mais tipos de pensos, cada vez há mais estratégias para conter o exudado das feridas. O doente não tem por que estar sempre sempre a sentir-se úmido, molhado ou até molhar onde dorme. O diminuir o máximo possível as mudanças de penso. Este é um grande indicador de qualidade para os doentes. Não sei se está como indicador de qualidade nos que estudam as feridas, mas sim para o doente. E se imaginar o que é fazer um penso todos os dias ou passar a fazer um penso só de 2 vezes por semana, não só em custo-efetividade para o doente, para o material, para o enfermeiro, como o conforto para o doente que não tem que ir todos os dias ao centro de saúde, ou o enfermeiro não tem que ir todos os dias à sua casa, ou não se tem que expor todos os dias a que a sua
ferida seja vista por todos e ter desta maneira exposta. Portanto, Special é o guideline fundamental para tratar de feridas em doentes em cuidados paliativos. Há uma coisa que eles não tratam ou não especificam e que eu fiz questão de trazer, que é em relação à necrose. O objetivo em cuidados paliativos, numa fase em que estamos a falar de semanas ou de dias, não vai ser o desbridamento do tecido necrosado. Se eu tenho uma ferida em que o tecido necrosado está aqui, assim como nesta, portanto, e que posso removê-lo porque lhe está a causar mais infecção, mais cheiro, mais exudado, o devo remover. Mas num doente em que está em semanas ou dias de vida, o meu objetivo de cuidados não vai ser promover a remoção do tecido necrótico, portanto, realizar o desbridamento, porque o meu objetivo não vai ser cicatrizar essa ferida. E isso é uma coisa que temos que ter muito clara. Este doente daqui ao lado foi um doente com espino celular do couro cabeludo, que quem cuidava dele no domicílio se propôs como objetivo fazer um desbridamento do tecido necrótico. E o que resultou é, nestas dimensões de ferida, num tecido que não tem viabilidade nenhuma para cicatrizar, num doente que tinha que ser, além de dar o SOS de morfina 30 minutos antes, tinha que ter uma sedação transitória porque não suportava o momento de fazer o penso. Isto aqui são mãos a agarrar o doente porque senão ia com a mão à cabeça e por dor e por desconforto. Isto não é qualidade de vida. Ou seja, perante um tecido, perante a necrose em cuidados paliativos, com prognóstico de semanas ou de dias, o meu objetivo não vai ser desbridar essa ferida. Se encontro tecido necrótico que posso remover, removo, mesmo que essa não seja a minha intenção. Mas não por isto no nosso plano de cuidados, porque nos vamos a sentir frustrados e vamos a meternos em caminhos que depois não vamos a encontrar saída, ou que a saída vai ser sofrimento para o doente. Em relação à pessoa com ferida, ser único, com dignidade e com direito a autodeterminar-se. Lembram-se a definição da Ordem dos Enfermeiros? Cada pessoa é única, estou a terminar. É importante lembrar-se disto, que cada pessoa é única, cada ferida é única e o que resulta numa pessoa não resulta noutra. Conhecer a história da doença e os tratamentos que já foram realizados, quer em úlcera de perna, quer em úlcera de pressão, quer em ferida maligna, o que já foi feito para não voltar a fazer o mesmo. Avaliar as expectativas e promover a esperança realista. Quando um doente com úlcera maligna diz, mas isto vai curar ou não vai curar? Oxalá cure, Sr. Manuel. Mas mesmo que não cure, eu, enquanto enfermeira, vou cuidar de si até o fim e vou lhe ajudar a diminuir o seu sofrimento e a controlar os seus sintomas. Avaliar os problemas dessa ferida e dessa pessoa e priorizá-los segundo a importância que tenham para ele e não para mim. Importantíssimo, controlo rigoroso dos sintomas, seja a dor, seja a infecção, seja o cheiro fétido. E promover a qualidade de vida, a autoestima e o conforto para essa pessoa. E penso que para promover a qualidade de vida, ou para resumir como promover qualidade de vida, autoestima e conforto, fico com esta frase, que também foi o Tiago Cunha que nos ensinou, que diz que look at the whole patient and not just the hole in the patient. Portanto, temos que mudar o nosso paradigma e deixar de olhar para os holes de patients, que são estes aqui, e que muitas vezes nos centramos no holes e não nos centramos no whole patient, apenas e só nos holes. Portanto, estes são os holes e temos que cada vez mais olhar para o whole patient. Portanto, como diz o próprio título da apresentação, e isto está um bocadinho lento, olhar para a pessoa que tem essa ferida, promover a autoestima, promover os relacionamentos. São pessoas com feridas, mas não deixam de ser pessoas que têm feridas. Pessoas com dignidade, pessoas com família, pessoas com os seus roles, os seus papéis, quer na família, quer profissionais, quer outros. Portanto, cuidar, como diríamos em português, cuidar não das feridas das pessoas, mas sim das pessoas com ferida. E é assim que promovemos a dignidade e a qualidade de vida. Muito obrigada. Obrigado, Maria Aparício, por este excursionar pela realidade complexa e desafiante dos cuidados paliativos. Quero agradecer a presença de todos neste Fórum Ibérico de Úlceras e Feridas. Esperamos que nos acompanhem no próximo ano e damos por encerrada esta mesa. E, em nome do Sr. Presidente do Congresso e da Sra. Presidente
da Sociedade Portuguesa de Feridas, damos por encerrados os trabalhos deste fórum. Obrigado a todos pela vossa participação. Ok.